Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, ao melhor estilo Faria Limer, eu só me dei conta que ia render essa piada agora quando eu abri esse vídeo, né? Hoje nós iremos conversar, né? Trazer na verdade a resenha completa de Essencial Oud Pimenta. Pois é meu povo, pela indumentária dá pra ver que de fato estamos, né, naquele período outonal, né? Quando o dia começa de uma forma e do nada o tempo vira e nós temos que nos agasalhar. Por isso, né, essa época do ano, pelo menos aqui em Garanhuns, que é uma região serrana, né, como eu já expliquei a vocês, a gente precisa estar sempre com algum tipo de agasalho, né, por assim dizer, dentro do carro. Vou só ajeitar um pouquinho a luz, estava pegando aqui, incomodando. A gente precisa ter algum tipo de agasalho fácil, né, dentro do carro ou, né, espalhado mesmo pela casa, né, enfim, onde a gente vai frequentar. E um dos agasalhos mais convencionais para esse tipo de coisa é justamente esse tipo de colete Faria Limer, né? Ao melhor estilo, eu esqueci o nome do influencer, rapaz, aquele cara que faz a piada do Faria Limer, né? Esqueci o nome dele agora, mas enfim, né? Vamos com essa indumentária hoje para a resenha desse carinha que é simplesmente magnífico. Pessoal, é um perfume Essencial Oud Pimenta, né? Antes de eu começar a falar, discorrer realmente sobre ele, convém destacar a relevância, né, da pirâmide olfativa desse cara. Poucos perfumes têm uma pirâmide olfativa tão robusta e tão cheia de matérias-primas, né, naturais ou que flertam com a naturalidade, como Essencial Oud Pimenta. Vocês devem ter ouvido uma buzina ridícula aí, né, para variar, de uma moto passando com tudo na rua, né? Então, enfim, né, relevem. Essencial Oud Pimenta, pessoal, tem uma pirâmide olfativa de dar inveja a muito perfume de nicho de R$2.000, R$3.000. Já abre, meu povo, com a combinação de pimentas, a pimenta preta, uma pimenta tradicional, e a priprioca, e o próprio espinque. 4 notas que tem bastante nuance apimentada. Contudo, o espinque ele vai ter uma nuance parecida com a da canela, né? É o que chama de canela brasileira. A priprioca, né? Ela vai ter uma nuance um tanto quanto canforada e mentolada, semelhante, inclusive, àquela pimenta do reino, né? E aí a pimenta preta e a pimenta tradicional tem, obviamente, nuances apimentadas. Além disso, ele tem bergamota e limão na saída, que serve apenas para parar as arestas e evitar que a gente fique espirrando o tempo inteiro com tanta pimenta que ele tem na saída. Mas esse cara já na nota de saída tem uma nota de açafrão, típica, inclusive, da perfumaria oriental, típica, inclusive, da perfumaria árabe, propriamente dita, e não aqueles árabes que são contratipos de outros perfumes, né? Mas a perfumaria árabe, em sua essência, ela usa muito açafrão, ela usa muito a rosa e ela usa muito o oud. 3 notas que estão nesse carinha, afinal de contas, na nota de base, na nota de coração, né? Perdão, pessoal, nota de coração, nota de meio, ele já abre com rosa, mirtilo, framboesa, maçã, sálvia, gerânio e coentro. Ou seja, a nota de meio desse cara, e aí é justamente a magia, né, que acontece aqui em Essencial Oud, que o torna até um tanto quanto nichado, é justamente porque os perfumistas, porque são 3, né, que eu vou já falar quem são, que criaram essa joia, eles meio que trocaram a ordem. Normalmente essas notas de rosa, de frutas, né, o mirtilo, a framboesa, a maçã, a sálvia, o gerânio, o coentro, eles deveriam ou poderiam, né, estar nas notas de topo, né? E isso talvez trouxesse fizesse com que, na verdade, né, Essencial Oud Pimenta fosse até um perfume mais comum. Mas os perfumistas foram geniais aqui e trouxeram essas notas de topo, por assim dizer, para as notas de meio, o que faz com que esse perfume brinque muito com os sentidos, né? Porque ele é um perfume que sai com uma pimenta muito carregada, mas que imediatamente depois ele já está com um aroma muito característico de framboesa. Essa framboesa é um tanto quanto carnuda, uma framboesa um tanto quanto adocicada por essa maçã e por esse mirtilo. Ao mesmo tempo ele já tem uma nuance floral muito evidente, né? Destacada exatamente por essa, né? Essas notas de rosa, essa nota de gerânio, essa nota de sálvia e esclareia. Contudo, eu devo destacar a vocês, pessoal, que em momento algum, né, Essencial Oud Pimenta é um perfume metalizado ou é um perfume com uma nuance esverdeada.
em nenhum momento ele se comporta dessa forma. Em que pesem suas notas de base, e aqui vem o porquê desse perfume ser tão caro. Começa que açafrão já é uma nota muito cara, né? E o açafrão trabalhado aqui, pessoal, não é aquele açafrão de tempero, não. Aquele pozinho vermelho, alaranjado que a gente vê, né? Às vezes com o nome de açafrão. Eu acho que aquilo nem açafrão é. Na verdade, açafrão, pessoal, é uma rosa, né? E é uma das matérias-primas mais caras da perfumaria. Assim como Oud, né? Que está presente nesse cara, obviamente, né? O nome dele é essencial Oud Pimenta, né? Aí patchouli, almíscar, couro, breu branco, sândalo, bálsamo de Guarjã, bálsamo do Peru, âmbar, nargamota ou óleo de cipriol e vétiver fecha esse carinha, trazendo uma base bastante robusta, uma base nichada para um perfume que não perde em nada para muitos perfumes de nicho que eu já tive o prazer de conhecer. Isso aqui, meu povo, é ouro líquido. De fato, um ouro líquido da perfumaria, tal como é a alcunha do Oud como matéria-prima. Pessoal, é sublime o aroma de essencial Oud Pimenta. Quem nunca sentiu, procure conhecer. Eu sei que tá difícil, porque infelizmente ele é um perfume de 2021 que já se encontra descontinuado. Para saudosismo de muitas pessoas, inclusive o meu. Afinal de contas, graças a Deus, o meu ainda está, né, bastante cheio. E como eu já disse diversas vezes a vocês, eu não sei se vai conseguir focar, né? Mas como eu já disse diversas vezes a vocês, pessoal, esse carinha aqui eu comprei no lote de lançamento, no primeiro ciclo de essencial Oud Pimenta. Eu não sei se ele passou 1 ano ou 6 meses no catálogo, mas não foi mais do que isso. E já em 2022 você não achava esse cara, ele já tinha sido descontinuado. Então, meu povo, essencial Oud Pimenta é um divisor de águas. Tanto é que as comparações que existem, né, como referências nesse carinha, são perfumes como Tom Ford, Oud Wood, inclusive muita gente chama essencial Oud Pimenta de Oud Wood brasileiro, né? Aqua de Parma Oud, né? E diversos outros perfumes árabes, né, propriamente ditos. Árabes puro sangue, vamos dizer assim, né? Não aqueles árabes, né, que imitam, né, que são contratipos de perfumes tradicionais. Aqui, meu povo, a gente tem realmente um perfume que prima pela excelência, tanto na sua matéria-prima como nos seus acordes, que prima pela excelência e pela exclusividade, né, em tudo que ele foi feito. É um perfume que foi co-criado, pessoal, por Verônica Catto, John Gamba e um perfumista franco-mexicano, né, que o nome é Rodrigo Flores Hooks. Rodrigo Flores Hooks, que já fez diversas obras na perfumaria, extremamente elegantes e extremamente refinadas. Se vocês ficarem curiosos, coloquem ou o nome Essencial Oud Pimenta no Fragrantica e olhem a trajetória desse perfumista, o Rodrigo Flores Hooks, ou, né, coloquem o nome dele lá no Fragrantica e pesquisem sobre ele. Cara, ele é um cara que tem um portfólio gigante. John Gamba também é um mestre da perfumaria, mas Rodrigo Flores Hooks, que também é da Givaudan, assim como John Gamba, ele é um master, né? Ele é um perfumista master lá dentro da Givaudan. E já tem mais de 20 anos de produção de perfumes. E produziu muita coisa única na perfumaria, pessoal. Eu estou dando uma olhada por cima aqui, e ele é basicamente um perfumista da linha de nicho, né? Assim como John Gamba também fez muita coisa. Eu estou procurando algo aqui que a gente possa trazer. Pronto, The One Gold for Men, é uma obra dele. Outro que eu posso mencionar a vocês, né? Também, para a gente trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, né? Seria Artisan, né? A linha John Varvatos, né? Aquela linha Artisan de John Varvatos é toda assinada por ele, né? Outro perfume também que eu acho muito salutar de ser mencionado aqui, né? São os próprios essenciais Oud, né? Pimenta e Vanilla, que ele também ajudou a criar o feminino do Oud Vanilla, e os masculinos, né? Tanto o Oud Pimenta masculino como o feminino. E ele ajudou a criar diversos perfumes de Tom Ford. Talvez por isso a recordação que nós sentimos de Oud Wood com esse carinha. Por exemplo, foi Rodrigo Flores Hooks quem criou Arabian Oud da Tom Ford. Foi Rodrigo Flores Hooks quem criou Ebony Fumé de Tom Ford. Neroli Portofino, o clássico. Neroli Portofino Parfum. Neroli Portofino Aqua, né? Ou seja, a linha Neroli Portofino foi toda dele. Porém, vocês tiram, né? Como um perfume desse, de fato, é refinado. De fato, é elegante. Não tinha como ser diferente. Mas isso também traz um calcanhar de Aquiles
para o essencial de pimenta, que provavelmente foi o que fez com que ele passasse tão pouco tempo em linha. O custo de produção desse cara. Pela pirâmide olfativa dele, é possível ver que por mais que aquelas notas ali listadas sejam químicos aromáticos, ou seja, sejam os famosos sintéticos, ainda assim, é um perfume extremamente caro de ser produzido. Porque não é porque é um químico aromático que é barato. Não, pessoal. Tem químico aromático que é extremamente caro, né? Depois que eu estou vivendo essa experiência de fazer os próprios perfumes, e que pese eu faça, né, apenas a questão da diluição, né, lá do perfume contratipo com, né, o álcool, a base, né, a base pronta ou o álcool de cereais, né, ainda assim é uma experiência muito rica que a gente tem, porque às vezes a gente tem que acrescentar alguma coisa ou outra. Por exemplo, eu tenho alguns fixadores aqui, Galaxolid, né, tenho o propileno glicol, tenho alguns outros elementos, né, que às vezes a gente vai lá e dá uma adulterada, por assim dizer, no perfume para que ele tenha uma melhor performance ou para que ele se destaque mais. Então isso faz com que a gente vá aprendendo muito sobre a questão da perfumaria. Fora aqui, e os conceitos também de produção de um perfume. Fora aqui no grupo do canal, que está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser entrar, o pessoal conversa bastante sobre a própria fabricação do perfume autoral. Inclusive tem Vitor lá no grupo, né, que é o dono do canal Perfumologos, né, que inclusive já fez uma live aqui com a gente. Vou deixar inclusive o canal dele aqui na descrição para quem quiser seguir e acompanhar como é a trajetória de ser um perfumista, né, principalmente um perfumista de autodidata. Sigam ele que vocês vão entender muito desse conceito de químicos aromáticos e todas essas nuances, né, da perfumaria moderna. Afinal de contas, hoje em dia, não se precisa mais de 300, 400 quilos, por exemplo, de rosas, né, ou de jasmim, para produzir 1 litro de essência, né? Hoje os químicos aromáticos já fazem muito bem essa função. Hoje, graças a Deus, inclusive, não se precisa mais, né, matar animais para conseguir produzir, por exemplo, uma civeta, né, ou algumas matérias-primas, né, que são de origem animal. Então, né, a perfumaria evolui e, obviamente, né, que fragrâncias, né, aromas como esse, né, cheiros como esse, na verdade, né, aroma, o pessoal costuma dizer que deve ficar para comida, né, cheiros como esse, como da civeta, como de elementos animálicos, eles não são mais aceitáveis, a sociedade não tolera mais, né, que eles tenham origem natural. Então, né, o sintético ele vem justamente para isso. E eu estou evidenciando isso para destacar a vocês novamente que, por mais que aqui nesse carinha existam elementos sintéticos, até mesmo os sintéticos aqui são muito caros. E olha que eu acho que muita coisa aqui nesse cara é natural. Até porque a Natura possui um laboratório, pessoal. Para quem não sabe, a Natura possui um laboratório próprio para a fabricação de suas essências, né, e de seus óleos essenciais que são utilizados nos perfumes. Ou seja, a matéria-prima. E muito dessa matéria-prima, principalmente a de origem da biodiversidade do Brasil, que só nesse cara tem o espinho, tem a preprioca, tem o breu branco, né, são feitos pela própria Natura. Então, são óleos que a Natura faz ao natural, no método antigo de extração. Como eles têm o laboratório, eles têm essa capacidade, né, de produção e, obviamente, de guarda, né, desse material. Que faz com que os perfumes de Natura costumem dar um banho em qualidade, principalmente dessa linha essencial, em relação a muitos boticários. Muitos do boticário. Porque o boticário, até onde eu sei, ele não tem esse laboratório de produção de matérias-primas. Ele não usa, por exemplo, a biodiversidade brasileira para produzir os seus perfumes. E como esses ingredientes da biodiversidade são exclusivos da Natura, né, o método de fabricação e extração deles também é exclusivo deles. Então é algo assim fantástico. Por isso, né, Essencial Oud e muitos outros perfumes de Natura, né, são perfumes realmente nichados. E vocês vão me desculpar eu não estar borrifando Essencial Oud Pimenta, né, na pele, mas eu vou borrifar aqui na fita, pessoal. Por que eu não estou borrifando ele na pele? Porque eu estou testando 2 outros perfumes, né, que eu pretendo trazer. Um deles, a resenha completa, e o outro, né, vai ser para a gente fazer uma batalha perfumada, justamente entre 2 perfumes da linha Club Six, né, Club Six Exclusive, que é o perfume que eu estou testando, está na época do ano propício, inclusive é o meu perfume do dia hoje, e Club Six Tradicional, que também cabe muito bem nessa época do ano do outono. Club Six Tradicional, inclusive, pessoal, já tem resenha completa dele aqui, viu? É só procurar aí que já tem a resenha completa dele. Mas eu preciso trazer a resenha completa de Club Six Exclusive para depois fazer o vídeo de batalha perfumada entre esses 2 carinhas. Mas hoje o assunto é Essencial Oud Pimenta. E cara, que perfume fantástico, porque assim, ele sai, né, com uma nota de pimenta muito característica, até por conta da combinação.
Mas depois ele já assume uma nuance meio canforada e um tanto quanto adocicada com esse mistilo, né, e essa framboesa, bem evidentes. Mas a todo momento a gente sente o wood aqui nesse cara. A gente sente que o wood dá aquele contorno de madeira, madeira envelhecida, né, uma madeira escura, né, a esse perfume. E o patchouli também é muito evidente, junto a esse vetiver, dando uma nuance terrosa a esse perfume. A todo momento, ele é um perfume de um amadeirado seco, pessoal. Ele é um perfume que tem dulçor? Tem. Mas também não é um 10 de dulçor, né? Ele é bem menos doce, por exemplo, do que o Essential Oud tradicional. Em que pese ele tem muita similaridade com o Essential Oud tradicional. Afinal de contas, eles compartilham muitas notas em comum. O que a gente vê de diferença aqui em Essential Oud Pimenta, obviamente, desculpando a redundância, são as pimentas, mas também esse lado frutado, mais evidente aqui em Essential Oud Pimenta, que o tornam, inclusive, muito mais versátil, né, para uso no dia a dia, no cotidiano, do que Essential Oud. Por exemplo, eu conseguiria tranquilamente, e assim eu vou fazer, inclusive, pretendo usá-lo amanhã, numa audiência que eu vou ter, né, usar no dia a dia, inclusive durante o dia, desde que esteja numa época, né, de outono, com um clima condizente, né, ali por volta de 20, 22 graus, dá para usar esse cara, inclusive, durante o dia. Ele é um perfume, pessoal, que pode se tornar opressor se a gente borrifar demais. Agora, com 5 borrifadas desse cara, 5, 6 borrifadas, você faz o teu dia de trabalho sem agredir o teu colega, por mais que eles trabalhem ao teu lado, né? E sendo um perfume extremamente agradável, que vai te acompanhar da hora que você sai de casa até a hora que você chegar, mesmo que seu trabalho seja de 10 horas, né, durante o dia. Porque a performance desse cara, meu povo, é sublime. Sempre foi, né? Ele sempre foi um perfume que fixou mais de 8 horas na minha pele. Porém, agora, né, depois de 4 anos de envelhecimento, de 4 anos de maturação, né, ele é um perfume que está fixando, no mínimo, 10, né, 11 horas na pele. Eu não costumo passar muito disso porque, né, nesse intervalo eu costumo tomar banho e, obviamente, o perfume vai sair. Mas certo dia, né, que eu estava fazendo teste com esse cara, eu dei apenas uma borrifada aqui na parte superior do braço, fui fazer minha corrida, fui para academia, coisa e tal. Cheguei, ele estava sentindo, estava exalando forte, minha esposa comentou que perfume forte você está usando, e era esse cara, né? Isso depois dela ter chegado do trabalho, já por volta de 3, 4 da tarde, e eu ter passado ele por volta de 9 da manhã. E aí, eu tomei banho, e quando eu saí do banho, isso por volta de umas 6, né? Ele ainda tinha uma sombra dele, sabe, pessoal? Como fica? E eu cheirei aqui o braço, mas na verdade eu estou usando o essencial, o Club Six Exclusive aqui, né? Então, né, pessoal, ele ainda ficou com aquele resquício. É aquele perfume que se você der 10 borrifadas, você vai chamar a atenção de Deus e o mundo. Ele torna-se baladeiro com umas 10 ou 12 borrifadas. Quem tiver ousadia pode dar 15, 20, ele vai ser o rei do camarote, né? Afinal de contas, faz lembrar muitos perfumes de Tom Ford, né, como o próprio Oud Wood. Então, é um rei do camarote, né? Mas de fixação e projeção, pessoal, é uma projeção de moderada a alta na primeira hora e meia, né? E aí sim, se você passar muito de 5 borrifadas, ele pode agredir o olfato alheio, né? Até 5 ele fica ali naquele limiar, né? Não vai agredir, mas se um colega for muito sensível, por exemplo, a notas de pimenta, a perfumes amadeirados, ou mesmo a perfumes um tanto quanto adocicados, pode ser que ele se incomode, né, com o teu aroma, mesmo usando apenas 5 borrifadas. E é uma projeção de moderada a alta de mais ou menos 1 hora e meia, né? E uma fixação, né, de 10 horas mais, né, na pele. E é como eu disse a vocês, se caprichar nas borrifadas, ele torna-se opressor. Ele vira uma bomba, né? A projeção que seria moderada alta, ela vai para uma projeção alta a intensa de 2, 3 horas, né? Porque tudo nesse cara é como a dose do remédio ou do veneno, né? É a quantidade. Então ele é um perfume, pessoal, muito elegante, né? Não me vejo usando uma roupa simples, convencional e essencial de pimenta. Por mais que ele seja um perfume que a gente consiga alcançar nos dias de inverno e de outono, ainda assim ele exige uma vestimenta um tanto quanto mais formal. No mínimo, uma camisa social, né? E uma calça, um traje esporte fino, vamos dizer assim, uma camisa social e uma calça de alfaiataria, um loafer ou um mocassim no teu pé, né? Ou realmente onde ele brilha, terno e gravata. É um perfume extremamente singular, sofisticado, nichado, né? Que não deixa nada a desejar em relação a muito perfume de nicho que eu já conheci por aí. Então eu digo a vocês, quem tiver a oportunidade de gostar de perfumes mais sofisticados, mais elegantes, também perfumes mais densos, mais difíceis, né? Procurem conhecer Essential Oud Pimenta, porque ele tende a ser um perfume que vai agradar bastante.
Não deixa nada a desejar muitos perfumes de Parfum de Marly, por exemplo, viu, pessoal? É um excelente perfume, é uma joia da Casa Natura, infelizmente descontinuado, mas por uma razão óbvia. Um perfume extremamente caro e que na época, por exemplo, que eu comprei ele, comprei por menos de R$200. Fica incompatível o valor desse cara com o preço de produção dele. Mas ainda bem que a Natura resolveu fazer isso e nos agraciou, mesmo sabendo que era um perfume que daria prejuízo, né? Nos agraciou com esse perfume. Ele é como se fosse, por exemplo, aquele carro de alto luxo que está lá na concessionária, não para que você compre, mas que você o aprecie e tente comprar o carro mais básico do pessoal. Né? Tem uma estratégia de marketing que utiliza essa vertente, é que eu esqueci o nome. E Essencial Oud de Pimenta, ele foi um perfume assim, né? Criado para ser uma espécie de perfume de nicho da Natura, dentro da linha Essencial Oud, que até hoje é a linha mais premium, né, da linha Essencial. Existe essa sublinha Essencial Oud e Essencial Oud de Pimenta, né? É um dos perfumes mais caros, com certeza, de serem produzidos dessa linha, né, premium, dentro da linha Essencial, que é a linha Essencial Oud. Então ele é aquele carro de luxo, né, que a Natura criou, deixou ali pouco tempo, né, para quem tivesse a sorte pegasse, né, e que depois saiu do catálogo simplesmente porque o seu custo de produção era maior, certamente maior, do que o seu lucro, do que o seu retorno. E aí deixa os outros, né, Essencial Oud normal, né, e os outros, né, perfumes da linha Essencial. Então, meu povo, essa foi a resenha de Essencial Oud de Pimenta, o perfume, um dos perfumes mais elegantes que eu tenho na minha coleção, mas também um dos perfumes mais versáteis para essa época do ano, outono e inverno. Só não cabe realmente com uma roupa muito simples. Mas é um perfume que pode ser usado de dia, à noite, para encontros, matador inclusive, o elixir da sedução, né? Usado na quantidade correta, se você vai só jantar com tua esposa, ou com tua namorada, ou é um date, dá 2, 3 borrifadas e vai ser matador. Um perfume muito sedutor, muito elegante, muito refinado e que une o melhor de dois mundos, do mundo adocicado com o mundo amadeirado. Né? Um perfume tipicamente árabe, né? Árabe puro sangue. Então, essa foi a resenha completa de Essencial Oud de Pimenta. Espero que vocês tenham curtido. Eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau!